Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo e em parceria com a Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para o centro-sul do Brasil, que neste mês de junho vinha enfrentando uma condição de tempo mais úmido. Tivemos alguns sistemas meteorológicos atuando, especialmente em meados do mês, que trouxeram muita chuva para algumas áreas produtoras entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A gente acompanha aqui nesse primeiro mapa que essas regiões receberam chuvas mais generalizadas. Algumas localidades entre São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul chegaram a receber mais de 100 milímetros em meados do mês de junho. Agora, no finalzinho do mês, as chuvas diminuíram e a tendência é que o início de julho seja mais seco e principalmente deve favorecer as atividades de colheita no interior do Brasil. A gente acompanha aqui no segundo mapa de desvio da precipitação para o mês de junho, que grande parte aqui do estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo e partes da região sul registraram chuvas acima do que é normal para a época do ano, porque o mês de junho é o mês marcado pelo início do inverno, que já é um período bem mais seco em grande parte aqui do interior do Centro-Sul, exceto a região sul, que costuma ter chuvas um pouco mais moderadas, principalmente aqui sobre o meio oeste, entre o Rio Grande do Sul e Paraná, costuma chover um pouco mais durante o mês de junho, porque a chuva é bem distribuída ao longo do ano. E a gente acompanha que a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com o norte da Argentina ficou um pouco mais seca do que o normal durante este mês. A expectativa para os próximos dias é de predomínio do tempo seco em grande parte do centro-sul. Uma frente fria que está avançando aqui de forma costeira entre a região sul e sudeste ainda pode provocar chuvas fracas e isoladas até esta sexta-feira aqui sobre a faixa leste entre a região sul e São Paulo, mas boa parte do interior da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul seguem com tempo seco e predomínio do sol, que favorece as atividades de corte e moagem da cana-de-açúcar, colheita do milho segunda safra e demais atividades no campo. O segundo mapa aqui mostra a temperatura mínima prevista. Expectativa para um declínio um pouco mais acentuado das temperaturas nas próximas madrugadas. O frio está mais restrito ao Rio Grande do Sul, especialmente as áreas de fronteira com o Uruguai, onde a temperatura já caiu bem na madrugada desta quinta-feira. Nas demais áreas, a temperatura terá um ligeiro declínio durante este próximo final de semana, entre esta sexta e o final de semana. Mas não tem previsão para frio intenso entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O frio não chega com muita intensidade nas principais áreas produtoras de cultivos suscetíveis ao frio, como milho segunda safra, cana-de-açúcar e citros. Por enquanto, não tem risco para geadas nessas áreas. No período seguinte, de 4 a 8 de julho, o tempo seco continua predominando em grande parte do centro-sul do Brasil e a chuva fica bem restrita ao sul do Rio Grande do Sul. Aliás, essa vai ser uma característica do próximo mês. A chuva deve ficar muito restrita à fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. As frentes frias devem ficar mais estacionárias e uma condição de bloqueio atmosférico aqui no interior do Brasil vai impedir o avanço das chuvas. Por isso, a maior parte do mês de julho deve ser mais seca sobre o centro-sul do Brasil, principalmente olhando aqui para o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Essa condição favorece as atividades de colheita, mas por outro lado vai fazer com que a umidade no solo caia um pouco mais rápido. E as temperaturas devem ficar um pouco mais amenas. A gente deve ter ligeiras oscilações nas temperaturas, especialmente na segunda semana do mês de julho, teremos um novo declínio, mas por enquanto não há indicativo de frio extremo e não há indicativo para ocorrência de geadas no próximo mês sobre áreas produtoras de cultivos suscetíveis ao frio. Vamos agora à previsão regional. Nesse primeiro gráfico, a previsão para Guarapuava, no Paraná. A gente acompanha que até a primeira semana de julho não tem previsão para chuvas na região. Vamos ter uma oscilação da temperatura agora nos primeiros dias do mês, mínimas chegando a 7, 8 graus na região, mas nada de frio extremo, a ponto de trazer risco para geadas. Na segunda semana de julho, uma frente fria deve avançar de forma mais organizada, trazendo uma chuva um pouco mais moderada para a região. Na região de Rio Brilhante, expectativa de tempo mais seco em grande parte da primeira quinzena do mês de julho. Tem previsão para um episódio de chuva só no finalzinho da primeira quinzena de julho, uma chuva de fraca intensidade, mas que já traz um pouco mais de umidade para a região. Itapeva, São Paulo, uma condição muito similar com Rio Brilhante. Tempo mais seco ao longo dos próximos 10 dias. Tem uma oscilação de temperatura aqui na primeira semana de julho, mas nada muito acentuado. E a chuva deve retornar no final da primeira quinzena de julho, mas com um indicativo de fraca intensidade. Não se esperam volumes muito significativos para o próximo mês nestas áreas. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nas próximas semanas com novas atualizações. Até mais!